Germano, a ministração. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler um texto bíblico que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 1 ao 3, aos Efésios, capítulo 4, versículo de 1 ao 3, e em seguida o versículo 30, onde se encontra o tema deste congresso. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 3, a Bíblia diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Podem tomar assento. Alegria poder retornar à tribuna, contando com a graça de Jesus e com as vossas intercessões. Nós falaremos hoje sobre a redenção, o Espírito e relacionamentos. Ontem à noite, nós falamos sobre redenção e demos ênfase à ação de Deus, Pai, e do Filho no processo da nossa redenção. Falamos sobre a ideia de redenção no pensamento do apóstolo Paulo. Quando lemos Efésios, nós entendemos e discernimos que a redenção, ela é tratada em dois tempos. Ao escrever aos Efésios, Paulo fala da redenção no tempo presente, a redenção já, a redenção agora. Em Efésios 1 e 7, ele diz: em quem temos a redenção. Aqui nós temos um aspecto presente da redenção, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Acontece que quando nós lemos Efésios 4 e 30, nós nos deparamos com um aspecto futuro da redenção. Porque enquanto em Efésios 1 e 7 nós temos a redenção, em Efésios 4 e 30, nós somos exortados a não entristecer o Espírito Santo, no qual estamos selados para o dia da redenção. E aqui não temos mais a redenção aqui e agora, mas uma redenção que há de vir. A completa e plena redenção de cada um de nós, ela é uma realidade futura. Existem dimensões da nossa vida que já foram redimidas. Falamos ontem na nossa redenção espiritual. Falamos ontem nos aspectos mentais da nossa redenção, de redenção mental, emocional. Mas há um aspecto da redenção, por exemplo, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo não foi ainda liberto totalmente do pecado, da influência do pecado. A redenção do nosso corpo só se dará na transformação desse corpo, no corpo de glória que todos nós teremos. Mesmo os outros níveis de redenção, mesmo que já os experimentemos agora, de forma plena, nós só experimentaremos a redenção na eternidade, com a vinda de Jesus.
É aí que entra o papel do Espírito no processo da redenção. Aqui em Efésios 4:30, nós temos a figura do selo. Fala Efésios 4:30 do selo do Espírito. E o selo era uma marca na antiguidade que era imposta ou impressa em argila ou em cera. O selo falava da marca do proprietário daquilo que era selado. A presença do Espírito em nós é figurado como um selo. A presença do Espírito em nós é a marca de Deus na nossa vida. A presença do Espírito em nós diz que nós somos propriedades de Deus. O selo fala de propriedade, o selo fala de garantia, e o selo fala de proteção. O selo fala de autenticidade. A presença do Espírito em nós é o selo de Deus, que diz que somos dele, que diz que somos protegidos por ele, que diz que somos autenticamente propriedade dele. Então é a presença do Espírito em nós que garante a redenção em seu aspecto presente e futuro. Sem a presença do Espírito em nós, a redenção não é eficaz, nem está presente na vida nossa, na nossa vida, na vida de quem quer que seja. É no momento que o Espírito Santo vem habitar em nós que nós somos selados pelo Espírito. É a presença do Espírito em nós, a marca, repito, de Deus na nossa vida. O Espírito, no processo de redenção, não apenas está envolvido na figura do selo. A presença do Espírito Santo na nossa vida, na vida do redimido, ela é fundamental. Eu vou lembrar apenas nessa manhã alguns aspectos e lugar desta presença do Espírito na vida dos redimidos, para logo em seguida voltarmos a Efésios 4:30. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia que a presença do Espírito em nós, além dessa marca de autenticidade, além de apontar para o fato de que somos propriedades de Deus, o Espírito em nós, ele produz ou deveria produzir em nós, primeiro, santificação. 1 de Pedro 1:22. O Espírito na vida do redimido, ele produz ou deveria produzir capacitação para servir a Deus, o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. O Espírito na vida do redimido tem essa função capacitadora para o serviço. Nós falaríamos ainda também da importância do Espírito no processo da edificação da nossa vida. Para isso, os dons espirituais que edifica cada um de nós individualmente e edifica a igreja como comunidade da fé. Nós falaremos ainda da importância da presença do Espírito em nossa vida no processo de frutificação. Como crentes em Jesus, não há nada de bom que a gente possa produzir, a não ser que seja resultado da obra do Espírito em nós. O fruto do Espírito é exatamente a ação do Espírito na nossa vida, que produz coisas boas para a glória de Deus. A glória de Deus naquilo que realizamos só acontece quando o que realizamos é fruto da obra do Espírito em nós, é fruto do Espírito. Um outro aspecto da presença e da importância do Espírito em nossa vida é a intercessão. Em Romanos 8:26, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o Espírito intercede por nós quando nós não sabemos o que orar, o que falar diante da presença de Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então há um papel fundamental do Espírito na nossa vida no processo da intercessão diante do Pai. Nós lemos também pela palavra da importância fundamental do Espírito na nossa vida, dando-nos direção. Nós não estaremos nem iremos para os lugares que Deus tem separado na vida da gente sem estarmos debaixo da direção do Espírito.
É o Espírito, é a voz do Espírito que devemos ouvir para ficar, para ir mais além, para voltar. Todo o que é nascido de Deus deve ser guiado e dirigido pelo Espírito, para assim sempre estar fazendo a vontade de Deus. O Espírito Santo ainda é importante para a vida de todos nós, redimidos, no processo de entendimento da palavra de Deus, no processo de iluminação e de revelação das verdades de Deus. Sem a presença do Espírito, sem essa ação iluminadora, a Bíblia seria para nós mais um livro. Mas é o Espírito que conhece a mente de Deus, que revela os mistérios de Deus na sua palavra para todos nós. Por isso, sem a iluminação do Espírito, não podemos conhecer nem a Deus, nem os mistérios da sua palavra. E poderíamos seguir aqui falando de tantas outras coisas, que fala do lugar central, do lugar fundamental do Espírito na vida da igreja, na vida dos redimidos, como comunidade, e cada um individualmente. Mas não é sobre essas ações ou possibilidades da vida no Espírito que nós vamos falar. Voltemos a Efésios 4:30. Efésios 4:30, que lemos nessa noite, que é tema deste congresso, diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Embora a figura do selo é citada na Bíblia, e já citamos aqui nessa manhã, o Espírito não é uma coisa, o Espírito não é uma força, o Espírito é uma pessoa. Por isso a possibilidade de ser entristecido, e não entristeçais o Espírito. O Espírito é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Sim, o Espírito é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Por isso, falar de redenção e do Espírito implica também em falarmos sobre relacionamentos. E aqui em Efésios 4:30, nós aprendemos que em nosso relacionamento com o Espírito podemos entristecê-lo. O entristecimento de outro é uma realidade presente nos relacionamentos entre as pessoas e nos relacionamentos, ou no relacionamento com Deus, no relacionamento com o Pai, no relacionamento com o Filho e no relacionamento com o Espírito. E em relacionamentos, por ora, estamos produzindo alegria no outro, ou por ora, estamos produzindo ou causando tristeza no outro. O Espírito, como uma pessoa que se relaciona, é alguém a quem também podemos entristecer. Mas há uma coisa muito tremenda nesse texto de Efésios 4:30, que fala da possibilidade de entristecer aquele no qual nós somos selados para o dia da redenção. É que Efésios 4:30, que fala de relacionamento com o Espírito, está num contexto de relacionamento entre nós. E é interessante entendermos pelo Espírito a relação entre o relacionamento com o Espírito e o relacionamento entre nós. Nós vamos entender, no contexto de Efésios 4:30, que a qualidade do nosso relacionamento com o Espírito depende da qualidade dos nossos relacionamentos entre nós. E que os nossos relacionamentos dependem também da qualidade do nosso relacionamento com o Espírito. Ou seja, não é possível estar bem no relacionamento com o Espírito, estando mal nos relacionamentos horizontais. E não é possível estar bem no relacionamento vertical com Deus sem estar bem no relacionamento entre nós, e não é possível estar bem no relacionamento entre nós sem estarmos bem no relacionamento com Deus e vice-versa. Os dois níveis de relacionamento dependem um do outro. Eu estou bem no relacionamento com Deus, isso pode produzir bons relacionamentos entre as pessoas. Eu estou mal no relacionamento entre as pessoas, isso pode produzir mau relacionamento com Deus. É por isso que em Efésios 4,
1 a 3, nós lemos, é importante voltar a ler também, que Paulo implora, é essa expressão do início do capítulo 4, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não pode haver bons relacionamentos entre nós, em qualquer nível de relacionamento, casamento, parente, família, amigos, irmãos. Não pode haver um nível bom, uma qualidade boa de relacionamento, se não houver em nós a disposição de suportarmos uns aos outros. Maus relacionamentos, eles acontecem por nossa incapacidade ou indisposição de suportar a fraqueza do outro, de suportar a imperfeição do outro. Paulo vai mais além e termina no versículo 3 que lemos dizendo que nós devemos suportar uns aos outros em amor, porque escrevendo aos Coríntios ele disse que o amor tudo suporta. Então se a gente não suporta, é prova de que a gente não ama. E se a gente ama, precisamos suportar. Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. O Espírito trabalha na vida da igreja para produzir unidade, e o Espírito se alegra quando as nossas atitudes e os nossos comportamentos em nossos relacionamentos cooperam com essa unidade. O Espírito se alegra quando produzimos e cooperamos para a unidade da igreja com Ele, mas também o Espírito se entristece quando destruímos, quando adoecemos os nossos relacionamentos, quando rompemos os nossos relacionamentos. É isso que está exatamente no contexto de Efésios 4:30, porque a partir do versículo 25, Efésios 4:25, nós lemos algumas exortações que têm a ver com relacionamentos, que estão presentes nos relacionamentos e que podem enfraquecer, adoecer ou destruir relacionamentos. E atenção para o que Paulo escreve, Efésios 4:25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Mentira adoece, enfraquece e destrói relacionamentos. Não podemos esperar mentir para o próximo, mentir para a esposa, mentir para o marido, mentir para o filho, mentir para os pais, mentir para o pastor, mentir para a igreja, mentir entre nós e esperar que isso venha fortalecer relacionamentos. Isso compromete a unidade da igreja. A igreja, e como redimidos, nós somos estabelecidos na igreja não para mentir um para o outro, mas para viver e falar a verdade um para os outros em amor. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. A mentira, ela enfraquece, ela compromete, ela adoece, e ela rompe com relacionamentos. A outra coisa que Paulo chama a atenção, que compromete os relacionamentos, é a ira. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não alimente a ira, não guarde rancor, não espere o momento ou planeje devolver o mal que recebeu, a injustiça que sofreu. Irai-vos e não pequeis. É a recomendação de Paulo para guardar a unidade do Espírito e, guardando a unidade, alegrar o Espírito em vez de entristecê-lo. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Só se pode furtar o que é do outro. Relacionamentos onde alguém está tentando furtar algo do outro são relacionamentos enfraquecidos, comprometidos e adoecidos. E não se trata necessariamente apenas de furtar coisas. Há pessoas que tentam furtar a bênção que Deus deu ao outro.
Há pessoas que tentam furtar a posição de honra que Deus deu ao outro. Há outros que tentam furtar a honra que Deus decidiu dar a alguém. Há quem tente furtar as conquistas do outro. Quando tentamos furtar o que Deus deu ao outro, comprometemos os relacionamentos. Um monte de problema e dificuldade dos redimidos nas relações entre si é esse desejo daquilo que Deus deu ao outro, desejo ilícito de ter para si. Se alegre e se contente com o que Deus deu e preparou para você. E ore para que Deus dê mais ainda ao outro, sem cobiçar e desejar o que é do outro. Porque há coisas grandes de Deus também para a sua vida, na medida da fé que Ele preparou, que Ele reservou para cada um de nós. Então, quem furtava, não furte mais. Porque não há a mínima coerência entre a nova vida de redimido com a antiga vida de ladrão das coisas dos outros. Não furte a alegria do outro. Não furte a paz do outro. Tem tanta coisa que, por vezes, alguém está tentando furtar do outro. Não, Paulo diz, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Conquiste, vá atrás, corra atrás. Porque você não vai precisar furtar, vai chegar na sua mão, você vai conquistar de forma legítima, quando trabalha, quando corre atrás. E Paulo diz que quando a gente faz isso, em vez de criar problemas nos relacionamentos e entristecer com isso o Espírito Santo, fazendo com as próprias mãos o que é bom, nós temos não apenas para nós, mas temos para repartir com o que tiver necessidade. No campo da música tem gente que furta a melodia, furta a letra, faz plágio. Isso é furto. No campo da pregação é a mesma coisa. Tem gente pregando a mensagem que o outro pregou sem dar crédito ao outro. Eu fui para uma escola bíblica de obreiro, que quando eu peguei a apostila eu tive um susto. Primeiro eu fiquei desconfiado. Eu mandei a minha matéria e tinha outras matérias lá de outros professores. E eu fui folhear toda a apostila e eu olhei um texto e disse, esse texto me é familiar. Parece até com o jeito que eu escrevo. Aí depois eu me lembrei que o texto era meu, mas estava assinado por outro. Furtou o estudo. Nem precisava, só dava o crédito. Mas quem busca em Deus e não furta do outro, recebe de Deus numa medida de graça tão grande, que tem para si e tem para repartir para o outro. Quando a gente furta, a gente quebra o vínculo da unidade. Quando a gente reparte, a gente promove a unidade. Relacionamentos que alegram e relacionamentos que entristecem o espírito. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, torpe, mas só que for boa para promover edificação. Palavras sujas, lixo verbalizado, compromete relacionamentos. Palavras sujas no casamento, palavras sujas na família, palavras sujas ou torpes na igreja comprometem, enfraquecem, adoecem relacionamentos. E Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou suja, mas só a que for boa para promover a edificação. Que saia da vossa boca palavras que destroem, que diz você não presta, você não serve.
mas palavras que promovam edificação, motivação, ânimo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não para promover desgraça para quem ouve. É para dar graça e não desgraça na vida de quem ouve o que a gente fala. Que tipo de palavras, que tipo de fala, que tipo de discurso tem fluído dos nossos lábios? São palavras que têm promovido a unidade do Espírito, trazido alegria para o Espírito, ou palavras que entristecem o outro e entristecem o Espírito? Porque não dá para alegrar o Espírito entristecendo o outro. Não dá. Não há a mínima compatibilidade com isso. Não dá para viver uma vida onde se pensa que pode se desassociar a nossa relação com Deus da relação com o outro. Esses dois níveis de relação estão entrelaçados. Um depende do outro. Não dá para viver uma vida relacional aqui de desunião e tentar viver em unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso é incompatível. Não existe a mínima possibilidade. Aí é nesse contexto que entra o verso 30, e não entristeçai o Espírito de Deus, porque o Espírito está trabalhando pela unidade da igreja, e essas coisas quebram a unidade e entristecem o Espírito, porque você trabalha contra o Espírito quando promove, ou quando compromete os relacionamentos. Quando a gente compromete relacionamentos, a gente trabalha contra o Espírito. E se a gente trabalha contra o Espírito, a gente entristece o Espírito, o selo da nossa redenção. E o verso 31 e 32 das exortações negativas, Paulo passa para as positivas, e ele vai ainda continuar falando de coisas que estão envolvidas em relacionamentos. Verso 31: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Limpa esse lixo, tira tudo, porque essas coisas entristecem o Espírito. Faz a faxina geral na comunidade da fé, para que o Espírito continue cooperando e trabalhando para o fortalecimento dos relacionamentos. E ele termina com essa exortação positiva. Antes, sede uns para com os outros. Atenção. Primeiro, benignos, bons. Seja bom para o outro. Seja bom para o teu irmão. Seja bom para o teu líder, seja bom para o teu liderado, seja bom para o teu marido, seja bom para a tua esposa, seja bom para os teus filhos, seja bom para os teus pais. Sejamos bons para todos, para os vizinhos, para todos. Antes, serem uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sem perdão, sem disposição para perdoar, não tem como manter os relacionamentos sadios, saudáveis. Não. Porque a ausência do perdão produz amargura, rancor, sentimento de vingança. Isso adoece a alma e adoece os relacionamentos e entristece o Espírito. E não entristeçais o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo tem a ver com relacionamentos. O Espírito Santo é uma pessoa, como temos falado. E esse nível de relacionamento com o Espírito Santo comprometido, em razão do comprometimento do nosso relacionamento, ou nossos relacionamentos com os outros, pode comprometer mais ainda a nossa relação com o Espírito. A nossa relação com o Espírito é muito parecida
com a nossa relação ou relacionamento com o próximo, porque tudo é relacionamento. São pessoas, só que são pessoas humanas e pessoas divinas. Mas o de bom e de ruim, e as consequências das coisas boas e ruins nos relacionamentos entre as pessoas, são as mesmas nos relacionamentos com as pessoas da divindade. E vice-versa. Então, atenção, se a gente não cuida desse relacionamento com o Espírito que promove tristeza nele, esse quadro pode se agravar como se agrava nos nossos relacionamentos humanos. De que forma? Qual o próximo passo no relacionamento adoecido, onde a tristeza se estabeleceu no relacionamento? É provável e quase absolutamente certo, porque senão o Espírito não nos daria essa mensagem nesta manhã, que há pessoas entre nós aqui com relacionamentos adoecidos. Há pessoas entre nós aqui tristes com a outra, pelas razões que já falamos. Pessoas tristes umas com as outras porque foi objeto de mentira. Pessoas tristes porque foram ofendidas por palavras. Pessoas tristes porque quiseram trapacear ou furtar algo de você. Sim, relacionamentos adoecidos e enfraquecidos que comprometeram, conscientemente ou não, o relacionamento com o Espírito. E se isso não é tratado, olhe o que acontece na relação com o Espírito e veja o paralelo nos nossos relacionamentos. Qual o próximo passo quando estamos tristes uns com os outros ou entristecidos uns com os outros? O próximo passo é o que acontece na relação com o Espírito. Podemos não apenas entristecer o Espírito, mas podemos avançar para o resistir ao Espírito. Podemos agir de uma forma que o Espírito se entristece, e se nós não mudarmos o nosso comportamento, a gente avança e não nos importando se o Espírito está triste ou alegre conosco, a gente pode vivenciar o nível da resistência ao Espírito. O Espírito quer se aproximar da gente, o Espírito quer tratar das questões com a gente, o Espírito quer passar essas coisas a limpo, o Espírito quer restaurar de novo o relacionamento, mas a gente resiste, a gente não quer saber de ouvir o Espírito. Acontece isso com o Espírito. Resistir ao Espírito está em Atos 7:51. E uma coisa que faz resistirmos ao Espírito é o nosso coração endurecido. Porque quando alguém a quem ferimos se aproxima da gente, a gente rejeita, não quer conversa. Não, eu não quero conversa. A pessoa está buscando reconciliação, está buscando tratar das questões, mas o coração da gente está tão duro que a gente não quer conversa. Não, eu não quero te escutar, eu não quero conversa. Nós tratamos o Espírito dessa forma e nós tratamos as pessoas dessa forma. Porque quando a tristeza não é tratada, o próximo nível é a resistência ao outro. É o não suportar ouvir o outro, quer esse outro seja o Espírito ou que seja o próximo. E a coisa pode avançar. Da resistência ao Espírito, a Bíblia nos alerta para a possibilidade de extinguirmos o Espírito da vida da gente e da comunidade da fé. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. Esse relacionamento adoecido com o Espírito ou com os outros, da tristeza passando para a resistência, pode culminar no desejo de extinguir ou na ação que coloca para fora, para longe da gente, o outro. Afasta o outro da gente. Tiramos o outro da vida da gente, quer esse outro seja Deus ou seja o próximo. Quando na base dos problemas de relacionamentos não buscamos tratar, nem com Deus, nem com o próximo. Não extingais o Espírito. Não tira da tua vida essa pessoa que hoje há um conflito no relacionamento. Não faz com que essa pessoa se retire da tua vida,
por causa da dureza de um coração que resiste à possibilidade de diálogo, de conversa, de se humilhar, de reconhecer, de pedir perdão, de buscar reconciliação. Alguns de nós colocam para longe pessoas que Deus colocou perto da gente. Podemos colocar para longe da gente quem Deus colocou perto da gente. Agora, o mais grave, e que acontece com o espírito, ou com o relacionamento com o espírito e no relacionamento com o outro, com o espírito e com os redimidos, é que depois de entristecer, resistir e apagar, Hebreus 10, 29, nós podemos chegar no nível do insulto ao outro, de insultar o outro. É o que está em Hebreus 10 e 29, acerca da nossa relação com o Espírito. A coisa está tão agora falida, que todas as coisas são agora traduzidas em insultos, só sobra insulto. Que nível chegou o relacionamento? E do insulto, a gente chega no último nível do relacionamento em termos de falência. Jesus chamou em Mateus 12, 31, em relação ao Espírito, no nível da blasfêmia. Agora, atenção. Tudo começa com entristecer o Espírito. Depois passa para resistir ao Espírito. Depois passa para apagar o Espírito. Insultar o Espírito. E aí a gente avança para o último nível, que é blasfemar contra o Espírito. E quando a gente chega no último nível, o relacionamento rompeu de um jeito que não tem mais volta. Até o insulto existe a possibilidade da reconciliação do relacionamento com Deus e com o próximo. Mas quando a gente chega no último nível, o relacionamento quebrou, rompeu, sem a mínima possibilidade de volta. Se na relação com o Espírito isso acontece, o extinguir o Espírito, o insultar o Espírito e o blasfemar contra o Espírito Santo, que o coloca de uma vez por todas para longe da vida da gente, sem a possibilidade de reconciliação, nos passa a mensagem de que a redenção, outrora possível, agora se torna impossível, porque não há possibilidade de redenção sem a presença do Espírito, sem relacionamento com o Espírito. A nossa redenção depende do selo da presença, e a presença depende dos níveis de relacionamento que temos com o Espírito, e os níveis de relacionamento que temos com o Espírito dependem do nível de relacionamento que temos uns com os outros. Não apagueis o Espírito. Eu já estou concluindo. Vamos ficar em pé, por favor. A gente tem a ideia do seguinte: a gente apaga o Espírito quando a gente deixa de orar. Sim. A gente apaga o Espírito quando deixa de buscar o batismo com o Espírito Santo. Sim. A gente apaga o Espírito quando proíbe a manifestação de profecias na igreja. Sim. A gente apaga o Espírito quando não estamos tão interessados mais pelos dons. Sim. Mas não apagamos apenas o Espírito com essas coisas. Nós apagamos o Espírito quando os nossos relacionamentos com outros ou com os outros não vai bem. Se não vai bem com os outros, não vai bem com o Espírito. Essa manhã, além de tanta coisa boa que já ouvimos aqui, é uma manhã de restauração, de relacionamentos com o Espírito e com os outros. Eu vou precisar... Tem alguém do louvor aqui? Relacionamentos adoecidos, relacionamentos comprometidos, relacionamentos rompidos,
relacionamentos quebrados. Há um Deus entre nós que restaura relacionamentos, inclusive com Ele mesmo. E esses relacionamentos, assim, são adoecidos, enfraquecidos, comprometidos e rompidos por causa da nossa indisposição de não viver segundo a palavra de Deus, de não reconhecermos as nossas falhas no processo do adoecimento de relacionamentos. Nós vamos terminar como terminamos ontem, com uma palavra de oração. Porque dessa oração também depende a nossa redenção. Porque nós precisamos sair. Eu preciso sair deste culto nessa manhã bem com o Espírito. Eu quero sair nessa manhã com a consciência de que o Espírito está alegre comigo e não triste comigo. E essa consciência e essa paz de que eu vou sair bem, eu só terei se eu tiver a consciência de que eu estou bem com minha esposa, com meus filhos, com minha família, com meus irmãos. Se qualquer um aqui não estiver bem nessas áreas, você não está bem com o Espírito. Independente do que provocou, ou de quem provocou, não. Estar bem no nosso relacionamento com o Espírito, não entristecer o Espírito, implica em não entristecer o outro. Se eu chamar para orar por entristecidos, eu vou chamar, mas agora eu vou chamar junto. Eu gostaria de convidar à frente pessoas que entraram aqui entristecidos nos relacionamentos, mas eu quero também chamar pessoas que entristeceram outros no relacionamento. E como vai ser as duas possibilidades, ninguém vai saber quem é quem e quem fez o quê. Então, se você entrou nessa manhã e recebeu essa palavra em seu coração, quero orar por você. Porque Deus está aqui interessado em restaurar relacionamentos com Ele e com o próximo e com Ele. É provável que pessoas entraram aqui nessa manhã com casamento falido, vivendo de aparência, planejando como vai ser o divórcio e a separação. Quero orar por você também. Aleluia. Ore por mim. Aleluia. Oh, aleluia. Deus, tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Vem mais para frente um pouquinho, por favor. Eu necessito. Quem puder, pode vir mais para frente um pouco. Mas não consigo. Oh Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, Me ajude nas minhas fraquezas. oh Deus, Não sei em nome de como devo Jesus, pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu louvor está subindo. relacionamentos horizontais. Há quem esteja sentindo e percebendo problemas também nos relacionamentos verticalizados,
com o céu. Eu quero convidar você para vir aqui nessa manhã, para ser cheio do Espírito Santo. Para ter também a relação com Ele restaurada. Relação de intimidade. Relação que permite sentir a presença dEle. Que permite orar em línguas. Norteado por Ele. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu louvor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que mas o meu louvor está subindo. Pastor, como eu sei que eu não rompi de vez com o Espírito? Nem o Espírito rompeu de vez comigo. Se você sente no coração qualquer sinal de tristeza, de arrependimento, de inquietação, é sinal que o negócio não foi rompido totalmente. É sinal que nessa noite, nessa manhã, ainda há possibilidade de restauração. Os que estão aqui à frente, adore a Ele, ore a Ele. Diga para o Espírito que você deseja dizer nessa manhã. Confesse para o Espírito que você precisa confessar nessa manhã. Espírito Santo, vem orar por mim. E não entristeçais o Espírito Santo. Estou pedindo. E quem foste selados para o dia da redenção. Estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu louvor está subindo. Eu vou pedir algo aqui. Escute bem, por favor. Só se for possível. Se for possível, vai ser muito bom. Se for possível, vai alegrar o Espírito. Eu tenho certeza que vai. Se você entristeceu alguém, não é para quem foi entristecido. Se você entristeceu alguém, magoou, feriu, falou que não devia, resistiu, mandou embora, disse que não quer ver mais, que não quer mais conversa, acabou. Mas sente que nessa noite Deus falou com você. Se essa pessoa estiver aqui, vá até onde ela estiver, se estiver aqui, e peça perdão se você for movido pelo Espírito nessa manhã para isso. Se estiver aqui, se não estiver, quando chegar em casa vai fazer isso. Se você sentiu que uma palavra ou uma atitude tua comprometeu um relacionamento, uma amizade, uma intimidade, uma proximidade, hoje é manhã de restauração, que começa aqui e vai terminar na nossa casa. Oricaia chorica baciga da Faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Oricaraba chica rababacaba chega. Vaso novo. Eu quero dizer uma coisa para vocês que vai deixar alguns aqui mais à vontade. Senhor, Eu tô louco para chegar em casa. nas mãos do oleiro. Porque tem umas coisas para tratar quando chegar em casa. Talvez umas coisas que eu disse que não devia ter dito. Tô louco para chegar em casa. Kira baba chica barra chega barra se amarra. Quero ser, Senhor, Porque nós precisamos viver de um modo que alegre o próximo e que alegre o Espírito para a glória de Deus.